Bom dia! Bom dia, gente! Boa quarta-feira! Bom dia, Dene, Liz, Físio. Ai, olha aqui a Fer, o Douglas. Coisa boa. Neuzinha. Bom dia, Clau. Gente, que espetáculo! Tá aqui com vocês. Bom dia, Anne! Olha, vocês terminaram o dia comigo ontem na jornada e estão começando o dia comigo hoje na live. Ó, pra vocês. Bom dia, Douglas, para mais uma live, mais um dia. Bora! Que hoje vai ser um dia muito especial na nossa live. Bom dia, Dani. Arrasou na jornada ontem. Ai, Dê, obrigado, meu amor. Que bom que tu estava lá, que bom que fez sentido. É o que eu sempre falo, né? Sempre vai ter algo a mais pra gente escutar, sempre vai ter algo a mais pra gente aprender. Ontem, né, na jornada, a gente falou sobre isso, né? Que foi maravilhosa a aula, adorei. Ué, Neuzinha, não tá me escutando? Gente, vocês estão me escutando? Estão me escutando? Ou as outras pessoas estão me escutando? Só me disse sim. Naya já assistiu a aula de ontem, gente. A Naya não conseguiu estar ao vivo, ela já assistiu. É isso. Quem quer, faz acontecer. Não adianta. A diferença de quem tem sucesso e quem tem fracasso é quem faz o que tem que ser feito. Bom dia, aula incrível, olha, maravilhosa, que bom que vocês estão me ouvindo, tá bem? E essa é a diferença, gente. A diferença de quem dá certo na vida e de quem não dá, sabe? De quem vai lá e faz o que tem que ser feito, né? E hoje a gente... Bom dia, Sabri! A gente vai estar trabalhando uma virtude... Ah, meu Deus, olha que espetáculo, Thalita. É maravilhosa, a melhor mentora de todas. Da minha área, né, minha filha? Porque se for da área, né, da área de obesidade, da área de quem, a melhor, né, mentora de psicólogos que trabalham com bariátrica, tá aqui, ó, Thalita Ops. Bom dia. A Denise e a chapuletada foi com muita sabedoria. É sobre virtudes, né, Deni? Pri. Bom dia, linda da alma, te admiro muito. A paciência ontem foi trabalhada com sabedoria. Quem estava comigo sabe do que nós estamos falando e vai parecer piada o que eu vou falar para vocês, mas eu juro por Deus que não é. Adivinha qual é? Adivinha qual é a virtude que está na nossa pauta dos 21 dias para trabalhar hoje? Eu digo que Deus não brinca em serviço. Paciência. Acreditem se quiser, gente. Dani, amei a aula ontem, sempre aprende, além de aprender e reaprender o conteúdo, ainda aprendo de como me comunicar para quem não conhece o método. Olha que coisa linda. Lari, hoje o Instagram estava sabotando muito a live. Ai. Esse Instagram, mandem essa live, ó. Pega aqui no aviãozinho aqui, ó. E ó, manda. Vamos fazer ele movimentar, pelo menos para ele entregar para quem tá acompanhando a gente. Paciência. Exatamente, gente. Coincidências ou não, hoje... A virtude da nossa série de lives hoje é a paciência, né? Quem estava na aula da jornada ontem vivenciou uma situação que, inclusive, eu quero trazer aqui para vocês, para quem não estava na aula. A Lari não conseguia nem participar, já comecei com a virtude por aqui. Tá aí, ó, tá aí. Quem não estava na aula da jornada, a aula vai ficar gravada
apenas até quinta-feira, tá na link da minha bio. Assistam a aula. Por quê? Porque o aprendizado não é só sobre conteúdo. O aprendizado é sobre a gente entender por que é que algumas pessoas prosperam e outras não. São perfis de comportamento, são mentalidades ou escassas ou abundantes. E essas mentalidades escassas ou abundantes, elas se determinam em detalhes. As mentalidades escassas e abundantes, elas se determinam em detalhes, elas se determinam em pequenas formas de agir todo dia, elas se determinam em pequenos processos, elas se determinam em pequenas ações. E hoje, trabalhar essa paciência, essa virtude da paciência e dentro do processo de estudo das virtudes, que é o estudo que eu faço, né, em cima daquilo que eu tô trazendo para vocês, a virtude da paciência, ela é o maior, se não o mais importante pilar da virtude da fortaleza. Assim como a magnanimidade que a gente veio trabalhando, né? Então, a virtude da paciência, ela é o pilar da fortaleza. Não adianta eu ter enfrentamento, eu querer chegar lá, eu não ter medo, insegurança das coisas que precisam acontecer, mas eu não tenho paciência de esperar, né? Eu planto, mas para colher eu preciso desse tempo de maturação. E muitas vezes esse tempo não existe. E aí tá um grande pilar e um grande gatilho da diferença das pessoas na prosperidade, né? A sua jornada foi Mário, você estava deslumbrante. Ai, Lari, obrigado, meu amor. Paciência é crucial no nosso processo. Eu aprendi que preciso fazer minha parte e ter paciência para estar pronta para o que estou pedindo. Não adianta pedir se não estou pronta para receber. Olha que lindo. E além disso, Dani, às vezes a gente pede, né? E a gente pede, a gente faz o que tem que ser feito, mas a gente não tem paciência, né, de maturar esse processo. E às vezes, muitas vezes acontece que o fato de não conseguir maturar esse processo faz com que todas as outras virtudes caiam por terra. Vou dar um exemplo para vocês, tá? Se tu não tem a paciência, um exemplo aqui, nosso, tá? Eu entra na formação do método, tô falando porque muitos de vocês são terapeutas fortes e vocês vão me entender. Entra na formação, faz a formação, né? Assiste às aulas e precisa ter pressa para começar a atuar. Então vai pegar aquelas 30 horas iniciais do curso que é o que a gente precisa inicialmente para começar a atuar. Vai assistir, vai começar a atuar, tá? Pensem comigo. Só que isso acontece, vocês vão perceber que muitos de vocês sentem isso, porque talvez eu já tenha sentido muitas vezes. Vocês vão começar a atuar e vocês vão perceber que o atendimento não está exatamente como vocês gostariam, que a devolutiva de vocês não está como vocês gostariam, que vocês não estão tendo o resultado que vocês gostariam. E aí muitas vezes o que eu escuto? Ah, mas talvez isso não seja para mim. Ah, mas talvez eu precise estudar outra coisa. Ah, mas talvez eu precise fazer mais um curso. E, gente, não é nada sobre isso. É única e exclusivamente pelo fato de tu ter paciência e executar o que tem que ser executado. É treinar, 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 treinar para lapidar aquilo que tu conquistou. Então, a paciência é o que vai fazer uma pedra bruta ser lapidada. A paciência é quem vai tirar essa pedra daqui para cá. Só que às vezes o fato de a gente não ter paciência desse caminho faz com que a gente desista do processo, faz com que a gente recue no processo. Quantos talvez aqui, vou falar da área das terapias, né? Quantos talvez aqui já começaram a testar, né? A área das terapias, começaram a se testar nessa formação, começaram a entregar, não tiveram resultado num espaço curto de tempo e fizeram o quê? Desistiram, voltaram para uma outra área. Aí, quando voltou, passou 1 mês, 2 meses, 3 meses e falou, tá, mas não é isso que eu quero estar nas terapias, é o que eu amo. Aí faz o quê? Vai de novo. Aí tenta, aí não consegue, desiste, recua, volta. Porque não é sobre ser terapeuta, não é sobre precisar de mais curso, é sobre não ter a virtude da paciência. E quando tu vê as pessoas que têm a virtude da paciência, tu percebe o resultado acontecendo. Agora, uma coisa que a gente tem que deixar muito, muito, muito claro. Virtude de paciência não é comodismo
E existe uma diferença grande aqui. A virtude da paciência é tu plantar, 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 plantar e vir colher. A virtude, a antivirtude do comodismo é amanhã eu faço, ainda não tá pronto, ainda não tá perfeito, ainda não tá certo, amanhã eu dou o passo, ainda eu não me sinto segura, ainda eu não. Então, o que diferencia o resultado, o que diferencia o acesso a esse resultado é as duas formas de ação. Uma delas plantando para colher e outra esperando até acabar acontecendo e aí não acontece. Então a gente tem que, quando estiver esperando algo, quando estiver fazendo esse movimento, a gente só precisa ter clareza se o que eu tô fazendo é plantar para colher, é ter esta paciência, ou se eu estou me sabotando e me colocando, né, no comodismo para não fazer aquilo, para que aquilo não me tire da zona de conforto, para que aquilo não me doa, para que aquilo não me incomode. Essa é a grande diferença do nosso processo, né? Ó, Vânia aqui, até nisso você é diferenciada. Aqui em casa sou criticada por ter paciência demais, porém sou feliz assim. Penso que cada um tem o seu próprio tempo. Desde que a gente faça o que tem que ser feito para ter os resultados, o tempo é de cada um. Agora a gente não pode usar isso para suprir uma demanda nossa de comodismo. Então é exatamente sobre isso. Bom dia, Aninha, que tá aqui comigo. Então, gente, hoje, né, por coincidência, vamos contar pro pessoal que não estava ao vivo ontem. Gente, quem é que não estava ao vivo ontem de noite na jornada e que vai assistir ela gravada hoje? Me conta aqui, que aí vocês vão entender o que eu vou falar agora. Me escreve aqui. Quem vai tirar o dia hoje para assistir a jornada que ficou gravada, mas principalmente quem vai estar ao vivo comigo hoje, porque ao vivo sempre as coisas acontecem, né? Ontem a gente iniciou a jornada são 3 dias de aula onde eu trago muito conteúdo. No segundo dia é o conteúdo mais robusto que tem, né? Que é conteúdo técnico, mas na primeira jornada, imaginem aqui, talvez aqui hoje de 30 e poucas pessoas que estão nessa live, muitos de vocês já me conhecem, já me acompanham, ou são meus alunos, ou são meus pacientes, ou são minhas mentoradas, então vocês conhecem quem eu sou, vocês sabem da história, vocês sabem o que eu vou entregar. Na jornada, onde a gente tem 90, 100, né, no grupo da jornada a gente tem 1000 pessoas, o que acontece? A grande maioria das pessoas não conhece a Melina ainda, né? Então, o início da jornada, eu preciso, o que a gente sempre fala, alinhar as expectativas de quem não me conhece. Quem eu sou, o que eu vou ensinar, né? E isso demanda um tempo, quando a jornada começa, para mim fazer alguns alinhamentos do que eu vou entregar, de mentalidade, de como as pessoas vão receber isso. Quem é minha aluna aqui já está acostumada a ouvir falar de mentalidade, a ouvir falar de fortalecimento de virtudes. Por quê? Porque eu brinco, elas já estão lapidadas, eles já estão lapidados, quem está aqui comigo. Mas muitas pessoas que não me conhecem não estão. Então ontem, durante os primeiros 20, 30, até 40 minutos da jornada, eu construo essa estrutura de fortalecimento. Eu construo, eu estimulo essa virtude da fortaleza. Eu trabalho esse processo de negociação entre dar e receber. Eu me apresento para quem não conhece. E em determinado momento, eu recebi um comentário lá, como assim os comentários da live mesmo, já aproveitando e olhando. Sirlei, minha querida, que saudade de ti. Vai assistir hoje, vai estar ao vivo comigo. E a Sabre não consegui estar ao vivo, mas assiste, Sabre, foi ótimo. Que uma pessoa comentou, 30 minutos de live e ainda não começou. E o que isso me mostra, né? Que talvez esta pessoa, talvez não, com certeza, essa pessoa, ela não tenha entendido o propósito. Ela não tenha entendido o que estava acontecendo. Tanto ela não entendeu, né, que foi o que eu falei no momento, tanto ela não entendeu que esse processo de esperar também faz parte da construção de uma vida abundante. Esse processo de alinhar expectativas também faz parte de um processo de vida
próspera. Alinhar expectativas e aquilo que estava acontecendo ali já era aula. Mas na cabeça dela não era conteúdo técnico, então não era aula. Só que no momento em que eu tô ali, alinhando as expectativas com quem tá assistindo, eu já estou trabalhando o que com as pessoas? Virtudes. E prosperidade não consegue existir na nossa vida sem virtude. Eu posso ter o melhor método do mundo, eu posso ter a melhor técnica do mundo. Se eu não tenho virtude, se eu não tenho um caminho a seguir, não acontece o que tem que acontecer. Ponto. Isso é só tu olhar todas as pessoas mais prósperas que tu conhece, todas as pessoas mais prósperas que são exemplos para ti. É só tu pegar as pessoas mais prósperas que tu olha e tu fala, caramba, como eu queria ser, né, ter esse caminho. Tu vai ver que as pessoas têm perfis muito parecidos. Não existe regra de sucesso, existe perfil de sucesso. E esses perfis são perfis de pessoas que são resilientes, fortes, antifrágeis, com paciência. São pessoas que trabalham as suas virtudes o tempo inteiro. Ontem eu precisei trabalhar minha virtude da resiliência. Estava eu organizando toda a jornada. É um trabalho, uma trabalheira. Talvez quem assiste só não tem noção da trabalheira. Escolinha me liga e me fala que o João tá com febre de 39. Para tudo, busca ele. A gente não tem familiar aqui em Florianópolis, a gente não tem rede de apoio. E mesmo assim, o que a gente tem que fazer? Paciência, sejamos resilientes e vamos fazer o que tem que ser feito. Então, quando a gente entra, por exemplo, o que aconteceu ontem que eu tô contando pra vocês, e a pessoa diz assim, meia hora de aula e ainda não tem conteúdo, ela não tá no momento de ser próspero. Ela tem que trabalhar, muito mentalidade. Por quê? Porque não adianta ela ter um método. Eu podia entrar lá e dar a formação do método Forfil completa para ela naquele momento. Falta o timing mental, falta a virtude. E aí foi o que eu falei. Muitas pessoas, né? Assim como o Douglas trouxe aqui que quer pegar o bolo pronto, a Vani trouxe aqui que não quer percorrer o caminho para chegar na prosperidade. Muitas pessoas querem o quê? A parte fácil. Fácil que eu digo assim, tá, eu entrei aqui, vamos, me dá esse conteúdo rapidinho aí que eu tenho pressa. E a pessoa não consegue chegar onde quer, porque existem dois tipos de mentalidade. A mentalidade abundante, que é aquela que fala, eu vou consumir todo o conteúdo, mesmo que eu já saiba. Olha quantas pessoas que ficaram até o fim comigo, que já são terapeutas Forfil, que já tem toda a formação, que já escutaram falar daquele assunto 1000 vezes. Muitas pessoas que estavam lá que são minhas mentoradas, que são pessoas que têm acesso a mim super rápido, super fácil, é o meu grupo mais próximo e estavam lá assistindo. Isso é mentalidade abundante. Por quê? Porque eu vou escutar 1000 vezes, porque sempre eu vou tirar algo que me auxilia, sempre eu vou aprender algo a mais. A Carol falou, aprendeu muito ontem, abrindo um parênteses aqui pra Vani e pra Gé, João tá melhor, era um dentão que tá nascendo atrás, assim, tá melhor. Então, obrigado, gurias, por perguntar. Então, o que acontece, né? Essas pessoas já têm uma mentalidade muito trabalhada. Agora, a pessoa que tem uma mentalidade escassa, ela faz o quê? A pessoa com mentalidade escassa, ela não tem paciência. Ela quer o quê? Me dá o rápido, fácil, o pronto, que eu vou. Eu não consigo estar ali, eu escuto. Quantas pessoas começaram a assistir essa série de lives e não continuaram? Pessoas que me disseram, eu vou fazer, eu vou contigo, eu vou dar conta. Terceira, quarta live, Quem muito abraça, pouco aperta. Quem muito abraça, pouco aperta. Quando vocês escutarem uma pessoa falar, porque eu vou, não vai, porque é a empolgação. Lembra que a gente veio trabalhando aqui, que a gente fala decidir, escolher, né? Olhar esse processo é para poucos. Fazer esse movimento é para poucos. Por quê?
Porque nesse processo, o que que a gente quer, na verdade? Rápido, rápido, tudo é muito rápido, então vamos, me dá o conteúdo, me dá, vamos. E aí vem a mentalidade escassa. Quem muito abraça, pouco aperta. Eu quero, eu quero tudo e eu não faço nada. Né? Olha que legal, Vanessa. Achei lindo no chat as formandas ajudando nós que somos leigas no assunto. Gente, as terapeutas Forfil no chat ajudando a responder perguntas do método, perguntas técnicas, perguntas do assunto. Olha que egrégora. E aí a pessoa que tá lá se propondo a ajudar na resposta também já tá estudando mais. É isso, é servir ao outro. Deusinha, 1000 vezes, mas você sempre traz de formas diferentes. Como diz o Douglas, ela pode ter a ferramenta, mas não souber usar, não vai adiantar nada. Entendem que é mentalidade, e hoje a virtude da paciência, até trouxe aqui, né, várias partezinhas que eu montei para trazer para vocês, onde fala, né, que a paciência, que a coragem, gente, os 2 traços principais, né, da fortaleza, que é dentro da paciência, é um dos braços fortes, né? Que é a capacidade de resistir, a capacidade de vencer, inclusive vencer o medo que suporta as provações e perseguições. Então, quando a gente fala, por exemplo, Mel, mas tu tá lá dando e vem uma pessoa maldosa, e vem uma pessoa que fala, e vem uma pessoa... ter paciência também faz parte da fortaleza em conseguir suprir essa demanda de perseguição que a gente fala, que é de pessoas que não têm capacidade de entender o processo e estão atrás para incomodar quem faz o movimento, né? A Celi, Mel, até minhas clientes já sabem que vou dormir e acordar contigo. Gente, as pessoas dormem me escutando, elas acordam me escutando, tá vendo? Denise mandou um beijo, manda outro, maravilhosa ela, né? A Lê te deu um show. Jean, que lindo teu cabelo hoje. Olha, gostou? Isso aqui é resquício da jornada de ontem. Então, gente, quando a gente fala, né, eu queria trazer aqui uma parte que eu anotei aqui da carta de São Paulo. Deixa eu encontrar aqui. Porque, olha só, ontem o dia foi tão corrido com a história do João. A gente ter que buscar ele na escola, que eu fui montar o nosso conteúdo e nosso material da live de hoje, ontem, depois da jornada. Então, eu anotei algumas passagens que para mim faz muito sentido, algumas, só que eu não anotei na sequência que eu vinha anotando todas as lives, né? Mas eu quero trazer aqui para vocês que, né, numa das... Que São Paulo, isso aqui é bem legal, então eu quero que vocês prestem bastante atenção, que é uma forma de entendimento sobre paciência, que para mim é muito significativa, eu acredito que vai ajudar muito, muito vocês a entender também, né? Que São Paulo, né, era muito caridoso. Se vocês forem ler as cartas de São Paulo, elas validam muito a paciência e a caridade, e isso eu acho muito, 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 muito importante, porque não existe caridade sem paciência, né? E não existe paciência sem caridade, porque a partir do momento em que eu tô fortalecendo a minha virtude da paciência, eu tô sendo caridoso. E caridoso com quem? Primeiro comigo, né? Eu nunca vou ser caridoso com outro se eu não for comigo primeiro. E quando tu fortalece a tua virtude da paciência, tu tá sendo caridoso contigo primeiro e depois caridoso com os outros, né? Então, São Paulo, né, sempre colocou em primeiro lugar a paciência. Se vocês forem ler, isso é muito legal. E ele tem uma parte na carta aos Coríntios que ele escreve assim: o amor é paciente, suporto tudo por amor aos escolhidos. E lá nos Colossenses ele coloca: alegro-me nos sofrimentos suportados por vossa causa. Só o amor é causa da paciência. E o que ele tá querendo dizer aqui, né? Que quando tu tem um objetivo forte, porque tu percebe que aqui ele tá falando da paciência em relação ao outro, ao servir do outro, tanto na carta aos Coríntios quanto a Colossenses, o que ele fala, né? O amor é paciente, suporto tudo por amor aos escolhidos. Alegro-me
no sofrimento suportado por vossa causa. Ou seja, isso vem muito, muito de encontro com o nosso servir dentro das terapias, com o nosso servir na área da saúde, que se a gente sabe que a gente tem esse amor ao próximo, que a gente tem esse amor ao outro, que a gente tem esse amor em servir, que a gente tem esse amor a transformar vidas, que a gente tem esse amor em levar cura para as pessoas, que a gente tem esse amor para ajudar as pessoas a alcançarem um processo de vida com mais qualidade. Então, a gente tem por obrigação trabalhar nossa virtude da paciência. Primeiro, porque eu preciso ser paciencioso com as minhas dificuldades. Olha como é que é essa teia. Eu preciso ser pacioso com as minhas dificuldades. A partir das minhas dificuldades, eu me fortaleço. Eu uso a minha virtude da paciência para ser base para fortaleza e para magnanimidade. Uso a grandeza da minha alma. Enfrento o que tem que enfrentar. Faço o que tem que ser feito mesmo com dor, com medo, com insegurança, para levar o meu servir ao outro. Vocês entendem a teia que acontece até eu levar o meu servir para o mundo? Não é única e exclusivamente sair fazendo. Porque quando eu saio fazendo sem estrutura, eu vou desistir porque eu vou quebrar a cara ali na frente. Por quê? Porque eu não tenho as virtudes estabelecidas. Então, a virtude da paciência é a virtude do amor. A paciência é o amor na prática, né? Por que ela é o amor na prática? Por quê? Porque uma das maiores impaciências, né? As nossas maiores impaciências é o amor egoísta. O que é o amor egoísta? Eu, primeiro eu, tudo eu, só eu e eu que sirvo. E quando eu falo eu estou vinculando ao quê? Ao hedonismo, que a gente falou lá no início das lives, que é o conforto, né? Eu quero ter conforto. É o meu conforto. Então, se tiver dor, sofrimento, se eu tiver algo que vai me tirar da zona de conforto, então eu não vou fazer. Não, eu não vou fazer porque eu vou sofrer, porque vai ser difícil, porque eu tenho que me respeitar, porque eu tenho que respeitar meu tempo, porque não é o momento, porque tá pesado, porque papapá. Quando eu coloco a minha dor na frente, quando eu coloco a minha dor na frente do meu servir, eu estou sendo egoísta e eu não estou praticando a paciência, porque paciência é amor ao próximo. Porque a partir do momento em que eu não faço algo que vai ajudar o outro, porque eu estou tentando suprir uma dor porque eu não quero passar trabalho, porque para mim é difícil, porque eu não tenho tempo, porque eu não tenho dinheiro, porque eu não dou o passo, porque eu não consigo, porque agora não é hora, porque pá. Quando eu uso esse discurso, eu tô naquele amor egoísta. Primeiro o meu conforto, depois meu servir para o mundo. Primeiro o meu conforto, depois a transformação da minha vida em prol do outro. Bom dia, Leque! Fica claro para vocês? Vocês estão conseguindo pegar essa virtude da paciência? Estão conseguindo entender? Por exemplo, vou dar de novo o exemplo do que aconteceu ontem na aula da jornada. Quando uma pessoa diz assim, meia hora e o conteúdo não aconteceu, além de não ter paciência, ela não está preocupada com o outro. Porque talvez a grande maioria das pessoas que estavam lá precisavam daquele alinhamento e tinham clareza daquilo. Mas quando eu digo vamos, te mexe, né? Eu estou ignorando toda a necessidade das outras pessoas. Primeiro o meu conforto, a minha vontade, as minhas necessidades. Primeiro eu, depois o outro, azar. Se ele não tá entendendo, azar, se não é o momento dele, não tô preocupado com isso. Paciência, além de suportar, né? Além de suportar o enfrentamento, ela é a virtude da prosperidade.
Porque a prosperidade acontece quando tu faz tudo o que tem que ser feito. Sabe a história da sorte? Ah, mas fulana teve sorte. Provavelmente ela teve sorte por quê? Porque quando o corpo estava padecendo, a sorte chegou. A sorte chegou quando ela estava trabalhando. Servir é muito diferente de agradar. Infinitamente. Porque servir é fazer o que tem que ser feito. Agradar é suprir uma falta interna. Eu só agrado quando tenho uma falta interna. A paciência também é uma virtude anti-ansiedade. Anti-ansiedade. Trabalhar isso, né? Tem uma outra parte que eu quero trazer para vocês aqui de uma outra, né, de um outro contexto, de um outro livro que para mim também acho que fecha muito com o que a gente está trabalhando, uma outra fala que na verdade essa fala vem do Papa Bento XVI, mas eu tenho ela aqui comigo porque foi num processo que eu fiz, né, de conhecimento pessoal, enfim, e para mim isso vem bem de encontro com a questão que a gente está trabalhando da paciência, né? Olha, quero que vocês escutem. A paciência é o rosto cotidiano do amor. Nela, a fé e a esperança também estão presentes. Por quê? Sem esperança que vem da fé, a paciência seria apenas resignação e perderia o dinamismo que faz ir além do esforço de suportar as dificuldades dos outros, mas ir o esforço de ser o suporte para os outros. Isso aqui, para a área das terapias, para a área da saúde, para a área que a gente tem de servir ao outro, é tudo que a gente precisa entender. Porque a virtude da paciência, como diz aqui, né, não é apenas a suportar o mundo, mas é saber qual o esforço que eu preciso fazer para servir ao mundo. Essa é a diferença. E o servir ao mundo, no nosso caso, é com o nosso trabalho. Servir ao mundo é saber que eu vou servir, mas eu vou receber pelo meu servir. É parar de dizer que eu preciso servir, então eu não posso ser próspero financeiramente com isso. Eu vou servir, mas eu não posso cobrar por isso. Eu vou servir, mas eu não posso fazer com que isso seja a minha abundância. Para tudo, que a partir do momento que tu pensa assim, tu tá num pensamento escasso, tu tá num pensamento de vitimização, tu tá no pensamento, como a Alec trouxe aqui pra gente, de querer agradar. Não é sobre isso. Servir é usar o teu dom em prol do mundo. Servir é tu usar aquilo que é do teu dom para fazer com que as coisas aconteçam, tanto na vida do outro, como cura, como processo de ressignificação, como tudo isso, assim como na tua vida, que é fazer ela ser abundante, tu fazer sim recursos financeiros suficientes para realizar os teus sonhos, mudar a tua vida, mudar a vida da tua família, mudar os teus relacionamentos. É como a Dani colocou, a lei universal de dar e receber. Então a paciência, por que ela é a paciência? Por que a paciência ela é o pilar da fortaleza? Porque não é a virtude da fortaleza e da magnanimidade, que é a grandeza de alma, que faz nós sermos pessoas prósperas e abundantes. Lembra que a gente trouxe ontem, né? Em João 10:10, que diz: eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância em todos os sentidos. É saúde, é relacionamento, é amizade, é dinheiro, é profissional, é tudo. Tudo, abundante em tudo. Porque a gente tem que parar com essa palhaçada de a gente achar que tem que ser isso ou aquilo. Ou eu sou boa profissional, ou eu sou boa mãe,
ou eu sou um bom marido, ou eu sou um bom terapeuta, ou eu faço muito dinheiro, ou eu tenho um relacionamento saudável. Que isso? Para com essa paranoia. Não é ou, é e. Sim, tu pode ser uma baita mãe, uma baita empresária, uma baita terapeuta, fazer dinheiro, ser excelente profissional. Tu pode ser um bom marido, um bom pai, um bom terapeuta. Tu pode ter uma condição financeira de realização de sonhos. Só que para isso, tu precisa ser uma pessoa antifrágil, tu precisa trabalhar as tuas virtudes. E a virtude da paciência que a gente está trabalhando hoje, ela é o pilar da fortaleza. Porque se eu entender que a paciência, ela é o meu pilar, ela é um dos meus pilares para enfrentar o mundo. A paciência é o meu amor no processo, é eu viver esse amor de servir, mas o servir de forma ampla e real. O servir é sobre eu saber o que eu tenho que fazer, mas ao mesmo tempo entender que esse meu servir é o que vai me fazer ser próspero. E não é o meu servir para agradar o outro, não é o meu servir, e eu não tô falando que vocês não podem doar o servir de vocês, mas isso precisa ser cauteloso. A doação, ela precisa ser cautelosa. Por quê? Porque ela tem um limiar muito é um limite muito tênue entre eu estar fazendo isso porque uma fatia do meu processo vai ser por doação, ou eu estar fazendo isso para bater no peito e dizer eu sirvo, ai meu Deus, agora a prosperidade vem. Não é sobre isso. Quero ler para vocês uma parte. Bom, hoje a gente tá no dia de 17 de 21, meu Deus, gente, o tempo voa. E vocês já perceberam em todas essas lives o quanto eu falo de São José Maria Escrivá, que eu já li muitos livros dele, eu sou apaixonada pelo que ele escreve, apaixonada mesmo, porque ele levanta muito essa bandeira de fazer o que tem que ser feito, né? Que pra mim é uma regra da minha vida, é uma regra que eu instituí como uma forma de viver a minha vida, e quando eu instituí isso pra mim, pra minha verdade, a minha vida realmente, ela teve um boom muito grande, uma prosperidade muito grande. Então, por isso que muitas pessoas vão por exemplo, muitas pessoas vão se conectar, né, com mentores, com professores, com pessoas conforme as suas verdades. Então, talvez muitas pessoas não se conectem comigo porque vão se conectar com pessoas que chegaram na prosperidade por um viés diferente, e então tá tudo certo. Mas para mim, eu só consigo ensinar vocês a chegar na abundância e na prosperidade através desse caminho, que foi o caminho que eu segui, que foi o caminho das virtudes, que foi o caminho que me fez, e quem acompanhou tanto na live ontem, que foi o caminho que fez aquela Melina daquela foto que, eu me expus pra vocês, né, seus sem vergonhas. Aquela Melina daquela foto da jornada Ser Quem Eu Sou Hoje, é aquela Melina que eu falo pra vocês, né, da época do arroz com ovo. Então, que eu brinco, né, porque era sim a única refeição que a gente tinha, mas única, e eu não falo isso em tom de vitimização, não é isso, tá? Mas era a realidade, sair daquilo para hoje a gente ter empresa com 7 pessoas trabalhando, a gente ter um consultório rodando, a gente ter um faturamento muito legal na empresa, né? Hoje eu sei sim, eu poder dizer que eu abri as portas do meu sistema familiar para ser a primeira pessoa que milionária da família, que quando essa palavra tem peso, né? Mas nesse processo eu quero dizer para vocês que esse caminho que eu trilhei é exatamente o caminho que eu tô ensinando vocês, que é em cima de trabalhar virtudes. Quando eu entendi as virtudes, eu entendi que eu posso alcançar o que eu quiser. Então, trabalhem as virtudes. E o que eu trouxe para vocês vocês podem fazer tudo o que vocês quiserem, desde que vocês tenham essa clareza. Tudo, porque a Melina de 5 anos atrás não imaginou que ia estar onde está hoje, mas eu fazia o que tinha que ser feito, eu não fiquei esperando. E uma das coisas que me ajudou muito foi, que eu falei para vocês, né, isso foi, né, ler sobre o São José Maria Escrivá, porque o que ele traz para mim me preencheu muito em ser uma fazedora, sabe? Porque eu sempre digo que a vida
é próspera para os corajosos. A vida recompensa os corajosos. A vida recompensa quem tem coragem, né? Aquela Melina é o ser que transborda na Melina de hoje, uma mulher de honra e virtuosa. Te amo. Então, eu quero ler para vocês um pouquinho mais sobre, né, o que eu trouxe de São José Maria Escrivá e também, né, que vocês tenham paciência em escutar tanto isso, mas realmente isso muda o jogo, tá? E ele fala, tem uma parte de um dos livros que diz assim: quem sabe ser forte não se deixa dominar pela pressa em colher frutos da sua virtude. É paciente. A fortaleza leva-o a saborear a virtude humana e divina da paciência. E é essa paciência que nos leva também a ser compreensivo com os outros, persuadidos de que as almas, como um bom vinho, melhoram com o tempo. Viram? É muito bom isso, né? Ou seja, as virtudes, elas acontecem com o tempo, com o fortalecimento, assim como, né, São Tiago, e São Tiago é outro que eu sou apaixonada, né, quem me acompanha sabe que eu fiz o caminho de Santiago de Compostela, então foi um caminho que me fez eu me conectar muito com a minha verdade, e São Tiago, né, traz uma fala em Tiago 5, 7, 8, que diz: sede pacientes, irmãos, vede como um lavrador guarda o precioso fruto da terra e tem paciência até receber chuva temporã e tardia. Tende também vós paciência e fortalecei o vosso coração. Ou seja, gente, quando a gente entende que a gente tem que saber calar, que a gente tem que saber falar, cada um no seu momento, que a gente tem que fazer o que tem que ser feito, que a gente tem que ter paciência para fazer o que tem que ser feito e esperar os resultados acontecerem, isso muda a vida. Suzana, qual é o nome do autor? Amor, não é um livro, tá? Não é um livro. Eu trago algumas falas de vários livros e de passagens bíblicas que para mim fizeram sentido. Então aqui eu montei algumas partes, tá? Mas tudo que tu quiser ler, que para mim faz muito sentido, que é de São José Maria Escrivá, vai fazer muito sentido esse processo para ti, tá? Então, gente, para finalizar hoje, e hoje eu vou finalizar uns minutinhos antes, porque eu tenho que dar mentorias, né? Hoje eu só quero ler para vocês duas coisas que eu realmente acho que vão fazer vocês pensarem nessa grandeza da virtude da paciência, tá? Uma das manifestações principais da fortaleza, né? Da virtude da fortaleza é a paciência. E que a paciência leva a gente a resistir às dificuldades, né? De sofrimento, de cansaço e sem cair nas queixas do desânimo. Quando tu desanimar de algo, não é porque Deus está te dando um sinal que é para te parar. Não é porque Deus, coitado de Deus, gente. Não coloquem o desânimo e as dificuldades e as antivirtudes de vocês no colo dele, né? Ai, não era para ser. Ai, porque eu tô desanimado, então acho que eu tô no caminho errado. Não, única e exclusivamente, talvez tu esteja desanimado. Por quê? Porque esse processo de paciência não tá sendo bem executado e tá tudo bem. Tudo é uma questão de fortalecimento. Quando a gente tem clareza, a gente já muda o jogo, né? Almas grandes, muito grandes, né? Por serem generosas, precisam de menos paciência. E sabe por que almas grandes precisam de menos paciência? Porque elas já aceitam com mais naturalidade o sacrifício. Então, as almas grandes, as pessoas que têm mais robustez na vida, elas precisam cada vez de menos paciência. Por quê? Porque elas já aprenderam a esperar, porque elas já aprenderam a entender esse processo de executa, só não para. Executa, continua, que vai dar certo. Só que muitas vezes as pessoas desistem antes do processo findar, né? Bom dia, Gi. Gente, fez sentido para vocês a gente trabalhar sobre paciência hoje? Foi muito engraçado, porque depois de ontem, né,
da nossa situação que aconteceu na jornada, falando sobre paciência. Quando eu cheguei em casa ontem, que eu fui montar o conteúdo da aula de hoje, né? Eu olhei e eu falei, não acredito que a virtude de amanhã é paciência, né? Que no caso era hoje. Então, nada é por acaso, é para que a gente aprenda assim, que, como diz a Dani, pausar não é parar. Ter paciência com a gente, ter paciência com a nossa jornada, mas fazer o que tem que ser feito. Paciência não é comodidade. Não, cuidado com isso. Às vezes o fato de vocês acharem que paciência é esperar parado, paciência é esperar fazendo, né? Paciência é esperar fazendo. A nossa live de amanhã vai ser sobre constância, a virtude da constância, não percam. Gente, o nosso acordo, a live fica salva, né? Anota ali, né? Qual foi teu maior insight? Manda, né? Para mais pessoas, compartilha para que esse conteúdo chegue a mais pessoas. Assim eu sirvo vocês e vocês servem aos outros, porque é isso que a gente precisa, é essa corrente do bem. Não adianta eu servir, vocês consumirem e vocês não levarem esse servir adiante. Vocês não vão estar trabalhando as virtudes de vocês. Então, esse conteúdo fez sentido, encaminha para mais pessoas. Essa é a virtude de vocês em termos de fortaleza. Eu recebi, então eu vou ajudar quem eu sei. E o ajudar de vocês é só encaminhar, né? E, gente, hoje, Thaís, ontem no grupo de oração falamos exatamente sobre isso. Olha que coisa boa. Diz a Cele, misericórdia como fez. Olha o que a Vanessa falou, ouvindo a live no ônibus a caminho do trabalho. Quem quer, faz, né? Gratidão, Su, beijo, Dani, sacada da live. Paciência, fazer é esperar fazendo, é isso. Gente, hoje à noite, 20 horas, ao vivo no YouTube, segunda aula da jornada que tá incrível. Se vocês gostaram da de ontem, a de hoje vai ser sensacional. Conteúdo bom para terapeuta, conteúdo por tudo que vocês podem imaginar. E o que eu quero? Quero que vocês convidem mais pessoas, convidem mais colegas terapeutas profissionais da saúde. O conteúdo que a gente vai ter hoje à noite no YouTube vai ser incrível. Combinado, gente linda? Neuzinha, gratidão pela paciência conosco. Amo, né? Ó, vocês moram no meu coração, vocês sabem disso. Então, gente, espero vocês hoje às 20 horas comigo no YouTube e amanhã, 7 da manhã, aqui, virtude da virtude da constância. Estar ao vivo na jornada de maravilhosa, vai ser ótimo. Então, até de noite, gente. Um beijo.